Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá então mais uma vez dar início aos nossos estudos, como fazemos toda quarta-feira. Roguemos a Jesus que Ele nos abençoe e que a gente possa ter aí o melhor aprendizado, que a gente possa curtir, aprender e, se possível, ainda sermos tratados espiritualmente, né? Que é sempre bom. Vamos então fazer a nossa prece para depois irmos para o nosso estudo. Hoje nós vamos abordar o tema recomendações. 2 pontos. O que os médiuns não devem fazer. Tá? Hoje vai ser o tema, hoje nós vamos trabalhar mediunidade, tá certo? Vamos orar então. Senhor, mestre e amigo Jesus, que a tua paz, que o teu infinito amor envolva-nos a todos, a ponto de nos tornarmos representantes desta sua paz e deste seu amor. Que no reduto desta casa, erguida em teu nome, possamos exercitar de forma espontânea e feliz a caridade. Que possamos, nesta casa erguida em teu nome, de uma forma alegre e de boa vontade, servir em todas as frentes possíveis, segundo os teus ensinamentos. Orientados por Allan Kardec e o Pentateuco, e inspirados nas tuas diretrizes, nas diretrizes do teu Evangelho, é que ganhamos forças para estarmos aqui. Embora todas as dificuldades, embora todos os desafios pertinentes ao mundo de provas e expiações, aqui estamos, no desejo sincero de fazermos o melhor, por nós mesmos, no nosso processo evolutivo, e pelas pessoas que nos cercam, em nome da solidariedade, em nome da caridade. Portanto, Senhor, que possamos continuar, apesar de tudo, lembrando do teu próprio alerta, que ganharia o reino dos céus aquele que perseverasse até o fim. Que a gente possa ter essa coragem, essa perseverança de continuarmos até o fim. De não pararmos no meio do caminho pelo cansaço ou pelo desânimo, ou até mesmo pela falta de fé. Que tenhamos essa disposição, a disposição de todos os dias, com o objetivo de sermos pessoas melhores. Enfim, Senhor, abençoe esta casa, os trabalhadores e todas as nossas atividades. As atividades do centro, os estudos, as sessões mediúnicas, os atendimentos do Dr. Klaus, as atividades de finais de semana, o atendimento social às famílias vinculadas a esta casa, e o trabalho junto às crianças e os adolescentes, o Centro de Convivência Infantil e Juvenil, Benedita Pimentel. Que todas as nossas frentes de trabalho recebam estas bênçãos. E, evidentemente, não poderíamos esquecer que tenhamos, a partir de agora, uma proteção especial necessária para o nosso IMPAMED, para o nosso evento que se aproxima, num formato menor, num formato mais singelo, mas não menos importante para a espiritualidade e para todos nós que participaremos do mesmo. Jesus nos fortaleça, Jesus nos abençoe, que assim seja. Vocês notaram,
e quem não notou, eu repito, que o tema é recomendações, o que o médium não deve fazer. Observemos que a palavra recomendações, ela foi colocada aqui de propósito, porque nós consideramos que a metodologia aplicada em cada casa espírita, ou ainda, se quisermos ampliar a nossa reflexão, a metodologia aplicada a qualquer instituição que é erguida em nome de Jesus é muito particular, é muito pessoal. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa referência, como todos sabem, é Allan Kardec, o Pentateuco, a base da doutrina espírita. A nossa referência é Jesus. E podemos dizer que a nossa referência também é Chico Xavier. Talvez, depois de Kardec, a maior referência que nós tenhamos dentro do Espiritismo tenha sido e ainda é Chico Xavier. Só que daí para frente, as metodologias, os métodos de trabalho, as características de cada casa, de cada instituição, de cada centro, é muito particular. Nós vamos encontrar as casas espíritas mais convencionais, em que as pessoas não tomam passe no salão. Elas se levantam, e muitas casas ainda têm essa característica, e vão até a sala do passe, onde ficam os médiuns, para aplicar o mesmo. Nós vamos encontrar os centros espíritas, em que tem-se as macas para o atendimento, como é o caso da nossa instituição. Nós temos aqueles centros que são um pouco mais, digamos assim, conservadores, em que o modelo de trabalho não se distancia quase nada daquele ensinado pelos espíritos a Allan Kardec, trazido, por exemplo, no Livro dos Médiuns. Então, a gente não pode usar outra palavra senão recomendação, porque nós não podemos aqui fazer um discurso, nós não podemos aqui fazer uma apresentação sobre o comportamento do médium como se fosse uma diretriz, como se fosse uma cartilha, como se fosse algo que todo médium devesse seguir. O que nós fazemos aqui, repetindo, são recomendações, e é isso que nós vamos fazer. Vamos para a primeira recomendação. E aqui médium, eu gostaria que vocês considerassem a palavra médium aqui uma forma mais ostensiva. Médium, aquele que é médium, que incorpora, aquele que faz palestra, aquele que aplica passe, aquele que evangeliza, aquele que trabalha. Não vamos entender aqui a palavra médium apenas no sentido daquele que é médium, no sentido de ter a mediunidade mais ostensiva. Embora alguns itens digam respeito apenas a esses médios. Feita as explicações necessárias, vamos aos itens. Primeiro item, de algo que não é recomendável aos médiuns, que deem passividade fora do centro. E aqui vamos fazer uma explicação antes. Nós usamos o termo, é o termo habitual que todo mundo usa, ou quase todo mundo, de incorporar. O que é incorporar espíritos? É a mesma coisa que dar passividade aos espíritos. Entretanto, o termo incorporação, ele não parece adequado, porque quando você usa essa palavra, médium que incorpora, dá-se a impressão de que o espírito do médium sai e outro espírito entra dentro do corpo. Incorporação, entrou dentro do corpo. E não é assim que funciona. Primeiro que o espírito do médium não sai, ele se desloca levemente, alguns centímetros do corpo, e o espírito, por uma questão de transmissão de pensamento, aproxima-se, acopla-se, e ali então você tem a comunicação de um espírito. Então o termo dar passividade, ele é mais adequado do que o termo incorporação, embora no dia a dia a gente use a palavra incorporação. Então a primeira sugestão é não dar passividade fora do centro.
Por quê? Por vários motivos diferentes. Pelos riscos que se correm, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Nós sabemos que a casa espírita, ela tem a estrutura, ela tem toda uma estrutura para que se aconteçam determinadas atividades, que, por exemplo, a nossa casa não tem, o nosso lar não tem. Uma segunda observação que nós fazemos a esse respeito é que o que mais existe no mundo extrafísico são espíritos sem comprometimento, que estão desejosos de mandar um recado para um ente querido, de escrever um livro, de fazer isso, de fazer aquilo. E quando esses espíritos encontram médiums, pessoas, digamos assim, um tanto que mais descuidadas, no sentido de darem passividade em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer ponto, isso apresenta um risco. Por quê? Porque como a nossa casa, o nosso lar, ela não tem essa estrutura, nós poderemos ter sérios problemas em relação a isso. Agora, dizer assim, nós nunca poderemos dar passividade a um espírito fora do centro. Aí nós estamos dentro de uma inflexibilidade que não existe. Eu já dialoguei com o espírito dentro de carro. Claro que são situações específicas, não estou dizendo que o médico tem que incorporar dentro de carro, né? Mas existem algumas situações necessárias, existem algumas situações inesperadas, que determinadas atitudes, determinados processos de tratamento são necessários. Agora, de uma forma geral, centro espírita é o local onde se deve dar passividade aos espíritos. Quer ver um exemplo? Evangelho no lar. Evangelho no lar não é para ter incorporação de espírito. Habitualmente não é algo saudável, porque aquilo pode criar-se um vício por parte de algumas entidades que vão se habituar a se comunicar sempre que tiver o evangelho do lar, que é uma coisa bem mais simples, que é uma prece, que é uma leitura do evangelho, que é um comentário e o encerramento, 20 minutos, meia hora. Evangelho do lar é para isso. Embora esporadicamente possam acontecer as comunicações. E se essas comunicações vierem a acontecer, a gente tem que lembrar o seguinte: sempre é assim. Dentro do centro, ou fora do centro, ou em qualquer lugar que aconteça, o médium, ele será sempre responsável por aquilo que foi produzido. Porque como o espírito não tem mais o corpo, ele não pode ser responsabilizado. É responsável quem? O médium que deu passividade. Seja na psicografia, seja no recado, seja onde for. Eu dizia outro dia para uma pessoa, o problema, o desafio, não é ser médium. Qualquer um pode ser médium. Inclusive, os hospitais psiquiátricos estão lotados de médium. Até um monte de médium, né? O que mais tem é médium doido. Agora, ser um bom médium, disposto à disciplina, disposto ao trabalho sério, disposto a colocar a mão na massa, a não ficar só pensando em espírito, mas também pensar em gente, pensar em encarnado, aí já é outra coisa, aí já é um outro problema. Então, essas questões, elas precisam ser consideradas. Eu posso, por exemplo, sentir uma influência de um espírito amigo que quer deixar uma mensagem. Eu dou passividade, o espírito amigo deixa a mensagem. Legal, bacana, de boa, sem problema nenhum. Mas eu posso sentir uma influência de um espírito X específico, por exemplo, um ente querido da Aline, que queira trazer-lhe um recado. E eu vou dar a passividade para o recado. Bom, a partir daí, se tiver alguma informação errada, se o recado vir distorcido, se isso gerar algum problema, o problema é meu. Porque a partir do momento que eu aceitei jogar o jogo, eu sou responsável. Porque o médium, ele sempre tem a opção de dar a passividade ou não. Não acho viável, não acho legal, não acho bacana, não vou. Isso acontece às vezes. No sentido inverso também.
de eu, por exemplo, estar sentado ou participando de algum evento e eu mentalmente dizer assim, poxa, doutor Klaus, o senhor poderia dar uma comunicação aqui. E ele imediatamente dizer, de jeito nenhum, nem espere por isso, de jeito nenhum. Você viu aquela frase, nem a pau, Juvenal? É a pau, né? Ah, mas por que não? Não sei. Às vezes o clima não é propício, às vezes a vibração do lugar não está adequada, às vezes uma comunicação ali poderia complicar muito o quadro, sei lá. Os motivos são os mais variados possíveis. Da mesma forma que o médium também pode dizer que não. Às vezes você vai fazer palestra num centro e aí o dirigente, o trabalhador, seja quem for, diz assim, mas nós estamos passando por uma turbulência aqui, nós trabalhadores estamos com muita dificuldade, você não poderia dar passividade ao dirigente espiritual da casa para deixar uma mensagem aqui para nós? Eu não, eu vou me meter nisso para quê? Já basta as brigas que tem lá no caminho de Damasco, já basta os problemas que tem lá, porque, veja, é uma questão de bom senso, é uma questão de coerência, eu não sei que pé que está as coisas, eu não sei que nível que é esse conflito, eu não sei o que o Espírito vai falar, eu não conheço com maiores detalhes aquele quadro, eu vou me meter nisso para quê? Vocês entenderam? Então, assim, tudo é uma questão de bom senso, de ponderação, de critérios, de critérios. Bom, vamos usar alguns critérios. Qual é o critério que eu vou usar? Eu vou incorporar, tá, e qual é o critério que eu vou usar? A gente tem que saber qual é o critério, certo? Por exemplo, no nosso Impamed, Dr. Klaus vai falar um pouquinho no sentido de fazer uma palestra, legal, até aí tudo bem, eu pedi, ele aceitou, ok. Tá, e ele vai falar o quê? Então, aí a gente vai ter que estabelecer um critério. Ele vai falar o tema antes? Ele vai intuir o tema? Ele não vai falar o tema, na hora ele vai chegar e vai falar o que ele quer falar? E aí, nesse caso, é pior para o médium. Porque quando o espírito chega meio que de surpresa e resolve falar, você não se preparou para o tema, porque se é dada a informação, olha, vou falar sobre filosofia. Deixa eu dar uma lida aqui, né? Deixa eu adquirir um pouco de conhecimento. Estou sabendo que o espírito vai nessa linha. Deixa eu adquirir conhecimento aqui para facilitar a vida do espírito. Aí ele não diz o que é que vai falar. Ele chega na hora e vai falar. Aí é um Deus nos acuda. Ou o médium dá passividade, né? Entrega na mão de Jesus e deixa o negócio acontecer, ou nós teremos problema. Por quê? Porque a insegurança do médium vai comprometer a fala do espírito, né? Se eu digo assim, por exemplo, quer ver? Olha como que são critérios. Se eu disser assim, vou fazer, quer ver? Eu vou escolher uma médium, que está aqui. Vocês, sério, já estou indicando você. Já ouvi seu nome. Vou pedir para essa médium vir aqui à frente e dizer assim para a médium. Vou fazer isso agora. Médium, olha, para quem não conhece mediunidade, para quem não está acostumado, eu quero que você dê uma passividade a um espírito e deixe o espírito falar aí 10 minutos. Quer dizer, isso vai ser uma dificuldade enorme. Por quê? Porque o médium foi pego de surpresa. Porque o médium, ele vai ficar vulnerável. Uma coisa é você incorporar um espírito numa sessão mediúnica com meia dúzia de pessoas, só trabalhadores. Outra coisa é você incorporar um espírito em público. E o médium, com medo de ser julgado, e se não acreditarem? E se alguém criticar a mensagem? E se eu concentrar e não vir espírito? Porque tem essa também, né? Que você pode concentrar, o espírito não querer falar, não é assim? Mas por que o espírito não ia querer falar? Porque você não consultou o espírito antes, ele ia falar. Eu digo assim para vocês, pessoal, hoje no final do estudo, a gente vai ter assim uma comunicação de um espírito, tá? Assim, de 10 minutinhos, para nos dar ânimo. Aí eu digo isso, e não combino isso com o espírito. E aí o tonto aqui vai esperar a comunicação e não vai acontecer, porque o espírito não disse que vinha. Eu prometi, olha gente, olha como os detalhes, as coisas vão se complicando se a gente não tiver esses cuidados, se a gente não tiver esses critérios, que são muito importantes. É claro que eu não vou chamar nenhuma média aqui na frente, não vou expor o médio. Por quê? Porque ele vai ficar inseguro, e ficando inseguro, aí a gente terá um problema. Eu estava lá, Ricardo e a Aline estavam também, foi naquela vez de quase a tragédia, né? A tragédia lá da porta do carro,
né? Que a porta abriu, ali caiu fora do carro no acostamento. Ave Maria. Quase perdeu a Helena. Bom, e a gente estava lá em Santos, nós estávamos lá em Santos, do doce lá. E a gente estava lá em Santos assistindo uma palestra do Lindomar. E aí o Lindomar, em dado momento, disse assim, lá foi fogo, lá foi pressão pura. Ele disse assim, vou compartilhar aqui o meu momento com a Ileana é a mulher dele, e com o Aguinaldo, eu vou chamar eles aqui na frente. Bom, até aí beleza, vamos lá. Aí fomos lá. Aí ele disse assim, eu vou dar passividade a um espírito, ele vai falar, a Ileana dá passividade a outro espírito e o Aguinaldo dá passividade a outro espírito. Mas assim, um espírito falando em poesia, queremos poemas. Aí, meu amigo, é o que eu falei agora há pouco, você entrega a Jesus e deixa acontecer, ou a coisa se complica, porque é o fator surpresa, é o fator insegurança, e é sobretudo, e eu acho que isso é o mais importante, a nossa responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo? E eu posso garantir a vocês, e aqui sem nenhum desejo de crítica, porque cada um tem que cuidar do seu quintal. Nós estamos fazendo um estudo, então nós estamos refletindo. Eu que viajo muito para muito lugar, acreditem, é muita gente viajando na maionese. É muita gente viajando na maionese. E se você me perguntar assim, Aguinaldinho, por que é que você acha que as pessoas viajam na maionese? Vaidade pura. Vaidade pura, não tem outra coisa, é a vaidade, né? É o desejo do holofote, é o desejo de ser o médium principal, é o desejo de ser conhecido, é o desejo de ser aclamado, é aquele desejo idiota do aplauso, é isso daí. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Repetindo, o que nós estamos falando aqui são recomendações. Segundo item, isolamento. Isso um médium não deveria fazer, porque todo médium que se isola, ele corre sério risco. Médium e grupo. Aliás, nós, enquanto grupos, deveríamos sempre, uns, contar com a ajuda de outros. A união faz a força, como já diz a frase antiga. E a gente é muito desatento nisso. A gente percebe que você encontra tantos médiums se isolando, e aí de novo, talvez pela presença da vaidade, pela inexperiência, e aí correm sério risco, porque a coisa melhor que tem é um médium novato, um médium que está começando, contar com a experiência dos mais velhos. Mas assim, de boa, com muita simplicidade, com muita humildade. Eu comecei agora, sei lá, estou incorporando, mas está esquisito, é assim mesmo. Quando você começou, como é que foi? Não sei, eu estou sentindo uns negócios aqui, com você, assim, a mediunidade tem particularidade, não quer dizer que tem que ser igual ao outro. Mas se você troca ideias, se você troca experiências, você vai aprendendo. Agora, se você quer fazer só do seu jeito, não precisa pedir conselho para ninguém, não precisa pedir orientação para ninguém, aí realmente você corre mais riscos. Você pode? Pode. Você faz do jeito que você quiser, mas você corre mais riscos. E a mesma coisa em termos de grupo, a não ser como nós, né? O Caminho de Damasco é um grupo isolado em Votuporanga, não porque nós queremos, né? Porque nós nunca tivemos apoio de nenhum outro centro espírita aqui em Votuporanga, absolutamente nenhum. Por quê? Porque são ultraconservadores, extremamente conservadores e não apoiam. Então a gente se encaminha sozinho e caminha com muito orgulho daquilo que nós estamos fazendo. Fora essas exceções, e eu vou considerar isso uma exceção, embora hoje a gente tenha muito isso no nosso movimento espírita. Eu estava comentando com o Ricardo aqui, sem citar nomes, mas eu descobri, olha que coisa maravilhosa, eu descobri que os meus livros, por exemplo, não entram num monte de lugar. É proibido pela federação do livro entrar. Eu digo, mas que coisa interessante, né? Por quê? Aquela velha história, porque está fora da cartilha, porque está fora do que é convencional, porque está fora daquela diretriz, né, que tem que seguir, sabe aquela coisa, siga o mestre, né, e assim, e o espiritismo não é assim, a doutrina espírita é assim, tanto é que o espiritismo não tem hierarquia, não tem um papa do espiritismo, não tem um líder máximo do espiritismo. Na Igreja Católica, por exemplo, você tem, o papa é a autoridade máxima dentro da Igreja Católica, tudo vem lá do Papa, depois os bispos, os arcebispos, os padres e tudo mais. E no Espiritismo, quem é? Não tem. Por quê? Porque a doutrina é dos Espíritos. Não tem essa hierarquia, não tem o chefe.
não tem quem manda. Então a gente não tem que seguir uma cartilha. Mas como as pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar com isso, aí nós temos esse monte de problema. Voltando ao item, para a gente não se perder na explicação. Isolar-se não é um bom caminho. Até porque todo e qualquer trabalho realizado dentro da instituição é sempre em grupo. Ninguém faz nada sozinho. Ah, Aguinaldo, você está aí fazendo o estudo, você está fazendo sozinho. Claro que não. Eu estou contando com alguém, aqui é o Ricardo que está filmando, eu estou contando com alguém que ligou o microfone, arrumou o som, eu estou contando com a vibração positiva das pessoas que estão assistindo, eu estou contando com o apoio dos espíritos. Se você tirar tudo isso, é possível que o estudo não saia. Embora eu esteja falando, você precisa de uma série de estruturas para que o trabalho aconteça. Você pega a atividade do Klaus de terça-feira. Ela é uma atividade que se expande pela casa espírita toda. Toda. Desde, por exemplo, olha só, uma coisa que ninguém observa, ou quase ninguém observa. Desde as professoras do CCI, que tem que dar lá o seu jeito de cuidar das 90 crianças sem que interfira nas atividades do Dr. Klaus, sem que vire aí um problema. E elas lá toda terça-feira vão criar lá, vão ter ideias, vão fazer uma atividade, porque vocês podem ver que nós estamos aqui e as crianças usam o salão para uma série de atividades. Elas precisam do salão, porque é um espaço grande. E as professoras estão lá dando o seu jeito para que as atividades com as crianças continuem e o trabalho do Dr. Klaus continue. Então já começa daí. Já começa daí. E aí você vai passando pelos passistas, por quem fica na porta, por quem dá água, por quem ajuda quem desce na maca. É um conjunto e não tem jeito de ser diferente. E todo médium que quer se destacar é um problema sério, muito sério, certo? Então a gente não pode esquecer disso. Terceiro item, preocupação excessiva com os guias e com os nomes dos guias. Isso é também fruto da vaidade, porque não há a menor necessidade da gente saber nome de guia, da gente achar, e eu falava outro dia sobre isso em um dos estudos, aquela coisa, né, aquela expressão que às vezes a pessoa até usa, não por maldade, ela usa por simplicidade. Ela pode usar, mas a gente tem que entender que isso não procede. Ah, o meu preto velho, porque eu tenho um preto velho, e você imagina, quem diz que tem um preto velho, o que você imagina? Que está trancado numa gaiola, que de vez em quando ele vai lá alimentar, né? O meu caboclo, o meu guia, né? Nem médium tem guia e nem guia tem médium. Não, mas o meu preto velho está sempre comigo, então deve ser desempregado. Ou vagabundo que não gosta de trabalhar. Porque, porque os espíritos que eu conheço têm disciplina. Tem disciplina. Vai pedir para o Klaus vir agora aqui, fazer alguma cirurgia espiritual para ver se ele vem. E não vem por quê? Porque tem mais o que fazer. Vai pedir para o seu José de Moraes, será que o senhor poderia participar aqui do estudo? Vai ver se ele vem. Por quê? Porque ele deve ter mais do que fazer. Assim como são os outros espíritos sérios também. Eu não compreendo muito, eu acho assim muito esquisito, para não dizer outra palavra, essa coisa. Vamos fazer uma reunião? Vamos ver se o guia vem? Vem. E o guia vem, conversa, bate papo, fica 2 horas. Só falta tomar café, almoçar, jantar. E eu digo, gente, mas que guia desocupado. Realmente não tem o que fazer. E aí você vai percebendo que o trabalho vai perdendo a seriedade, porque aí você começa a ficar em dúvida, será que aquilo é real? Será que aquilo é concreto? Né? Ou não? Por exemplo, é um item que estava mais embaixo, quer ver? Eu vou falar ele agora. O que um médium não deve fazer? Ficar dando informação da reencarnação passada dos outros, que é outro problema sério, por vários motivos diferentes. Vou dizer o mais simples, quem é que garante que aquilo é verdade? Você até pode, mas como é que você pode ter a certeza absoluta e dizer para a pessoa, olha, a sua encarnação passada você foi isso, 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 você fez isso, 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 você nasceu em tal data, morreu em tal data. Caramba, que médium bom esse! Como é que o médium conseguiu ter toda essa informação? E pior, da vida dos outros? Eu não tenho nem da minha, que dirá dos outros.
Agora, aí sim, você ter dos espíritos uma ou outra informação no sentido de ajudar a pessoa, aí é diferente. A pessoa que tem lá uma doença e está revoltada, a pessoa lá que tem uma doença e não consegue curar, para que a pessoa entenda o processo, por que que aquilo está acontecendo, para que ela possa entender as inclinações dessa encarnação, aí é outra coisa. Aí você pontua algumas informações para que você possa saber como conduzir e para que a pessoa possa entender o processo. Fora isso, eu acho assim muito arriscado, eu acho uma temeridade esse tipo de revelação. E aí a gente esbarra naquele outro velho problema, que todo mundo aqui sabe. Qual é a condição emocional, o nível de conhecimento, a estrutura psicológica da outra pessoa de ouvir o que você está dizendo para ela? Que ela matou, que ela foi um pedófilo, que ela foi um estuprador, que ela viveu da Europa. Olha a gravidade disso. Você está dizendo isso para quem? E qual o parâmetro que você tem para você dizer isso para a pessoa? Você é psicólogo? Você é psiquiatra? Não, então você não entende do psiquismo humano. Entendo pouco. Então como é que você vai dizer isso para a pessoa? Você mal conhece a pessoa, você está fazendo um atendimento. Você está ali para dar uma orientação, aí você solta a bomba no colo da pessoa. Aí você vai para a tua casa e a pessoa vai fazer o que com essa informação? Então observem como são situações bastante delicadas. Não é que os médiuns não tenham acesso. Alguns médiuns, em algumas situações, podem ter acesso, sim, às vidas passadas. Podem, sim, ter informações sobre o que nós fomos, o que nós fizemos. Isso é possível. O que eu estou dizendo aqui é a responsabilidade que nós devemos ter quando se trata do emocional das pessoas, da vida das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Se você tem um pedreiro que vai reformar a sua casa, já é uma responsabilidade seríssima, porque o pedreiro vai reformar a sua casa, tem que ficar boa, é onde você mora. Imagine alguém que está cuidando da sua vida. Imagine alguém que está colaborando para você ficar bem emocionalmente. Se houver algum erro, como isso pode ser desastroso? Então isso é muito sério. Outro dia eu conversava com uma mãe e ela em lágrimas, mas em lágrimas mesmo. Ela estava com a blusa ensopada, parecia suor. Não era, era lágrimas. E ela disse assim para mim: eu só quero pedir uma coisa a você, Aguinaldo. Só uma coisa. Eu tenho certeza que você não vai me negar. Eu digo: pode pedir. Por favor, salve minha filha, é a única filha que eu tenho. Salve minha filha. E eu olhei para ele e disse assim: infelizmente eu não vou poder te atender. E qualquer coisa que eu dissesse, fora isso, eu estaria mentindo. Imagine só eu assumindo uma responsabilidade dessa. Fique tranquilo, eu vou salvar sua filha. Quem é doido para dizer um negócio desse? Se a gente não está dando conta nem de salvar a gente, quem é que vai se aventurar a querer salvar os outros? Não, não é assim que a banda toca, porque a matemática da vida, ela não é uma matemática exata. Ela não é uma matemática exata. Hermance Dufour, no livro Emoções que Curam, ela diz que o ser humano tem 3 grandes ilusões. 2 eu não me lembro, mas uma delas, e me parece a mais significativa, ela diz assim, que uma das grandes ilusões que o ser humano tem é acreditar que pode salvar a pessoa que ama. Uma das grandes ilusões é a pessoa acreditar que pode salvar a pessoa que ama. Você não pode. Porque é escolha. Você não pode, porque é livre-arbítrio. Você não pode, porque é decisão. Você não pode, porque é de cada um. E ninguém tem essa função. Ninguém consegue fazer isso. Não dá, não tem jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Próximo item, eu já adiantei um aqui, tá? Então, mas eu não posso saber quem é o meu guia? Pode, se o guia resolver dizer quem é, você pode. Agora, a questão é a seguinte: se o seu guia disser que se chama Maria, será que é Maria de Nazaré? Pronto, já perturbou.
Mas é difícil. Por isso que os guias não falam o nome. É difícil. Porque já pensou que vergonha para o médio ter um guia que se chama Manuel? Né? Uma guia que chama Rosalinda? Olha que coisa estúpida, né? Isso lá é nome de guia. Né? Isso lá é nome de guia. A gente gosta de uns guias que tem uns nomes diferentes. Né? Você pega o nosso lar, os espíritos que tem lá, não sei de onde que eles veem, porque é um nome mais louco que o outro. Deus me livre, cada nome esquisito. Né? Já imaginou se um espírito chega para você e diz assim, olha, eu sou seu guia. Como você se chama? Alain. Já pensou? Então, assim, se o Espírito disser, ótimo. Se não disser, ótimo também, né? Eu, Aguinaldo, é critério meu. Na dúvida, eu não digo o nome do Espírito. Na dúvida, eu não digo. Por quê? Porque eu não sei. Eu prefiro falhar por excesso de zelo do que falhar por aí acreditar que era o Espírito e não era o Espírito. Porque isso é uma coisa muito séria. Você já imaginou? Eu dou passividade aqui, ao espírito Mané fala. Mané, um espírito que chama Mané, ele fala. Eu assim me confundo por causa da minha vaidade, e no final da mensagem, né, hora do espírito dizer assim, essa foi a minha mensagem, meus irmãos, do amigo Mané. Eu, contaminado pela vaidade, assim, essa foi a minha mensagem, meus irmãos, do espírito Emanuel. Né? E a igreja vai pensar, nossa, o Emanuel que trabalhava com o Chico, agora deve estar trabalhando com o Aguinaldo, nossa. Né? É isso. E pode, claro que pode. Aguinaldo, dizem que Chico Xavier já andou por aí se comunicando em centro, escrevendo livro. Claro que sim. É óbvio que sim, sem dúvida alguma. Claro que sim, sem dúvida alguma. Agora, todo o espírito que diz que é o Chico Xavier então aí que está, né? Eu, por exemplo, tudo quanto é centro que eu vou, ou quase tudo quanto é centro que eu vou, tem um Bezerra. Agora, eu não sei qual que é o verdadeiro. Porque, embora Bezerra seja muito evoluído, eu duvido que ele esteja em tudo quanto é centro, igual fala, né? Eu já vi Bezerra da comunicação até por telefone. Eu digo, gente, que coisa doida, o guia fala no telefone com o outro lá. Então, assim, tem muita coisa boa. A gente falando desse jeito, parece que só tem tragédia, né? Não, tem muita coisa boa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque, né? É aquela história que Jesus já ensinou. No meio do trigo, cresce muito joio, né? E aí o que a gente faz? Bom, aí a gente estuda, né? Aí a gente aprende a ter discernimento para separar o que é trigo, o que é joio. E não é ficar criticando também. Eu estou levantando essas questões porque nós estamos no estudo. Se não te agradou, se você acha que não o problema é de quem está fazendo, fica aí na sua. Não, eu fui lá num centro, veio um guia lá, eu acho que não era guia não. Então, meu irmão, faça um favor para todo mundo, não vá mais lá, vai em outro lugar. Não, mas era um espírito impostor. Então, mas é problema seu. Deixa lá o obsessor com eles lá, eles estão gostando, eles curtem o obsessor, vá cuidar da sua vida. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, não precisa brigar com ninguém, né? Não precisa brigar com ninguém. Eu sempre escolho assim, quando eu participo dos eventos que são assim levemente perturbados, eu escolho uma postura, eu fico na minha. Eu vou lá, faço a minha parte, exponho aquilo que eu fui convidado para fazer. Se alguém me pergunta, eu dou a resposta segundo os meus conhecimentos. Se ninguém me pergunta, eu fico na minha, que Jesus abençoe todo mundo, certo? Antes da gente ir para o próximo item, deixa eu aqui mandar um abraço. Se eu não mandar esse abraço, vão me matar. Lá para Belém do Pará. Pessoal de Belém do Pará, obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho, tá? Muita paz a vocês aí. Então, preciso mandar um abraço para eles. Próximo item. O que o médium não deve fazer? Perder a fé. Que, convenhamos, acontece com a gente. E convenhamos, pode acontecer com todo mundo. É ou não é? Porque assim, manter o ritmo de trabalho, de dedicação, é muito difícil. Por quê? Porque tem um monte de coisa que vai dar errado. Tem um monte de coisa que não vai funcionar. Tem um monte de problema que pode surgir no meio do caminho. E aí assim, se você não tiver aquela fé, se você não tiver aquela disposição, e assim, e é uma fé no seguinte sentido, é uma convicção. Eu queria colocar a fé de uma outra forma aqui. Aquela convicção de que tudo vai dar certo.
E se não dá certo? Porque não era para dar. Quando, por exemplo, você sai de Votuporanga, para dar um exemplo recente, e vai para Belém do Pará, convenhamos, muita coisa pode dar errado. Você tem uma viagem de carro, aí você tem uma conexão de um avião, aí depois você tem outra conexão de avião, aí depois você tem outra conexão de avião. Aí você tem assim, as coisas maravilhosas. Aí você tem assim a empresa aérea, né? Que não pode falar o nome, senão dá problema. A Latam. Você tem a empresa aérea que fica assim, é uma coisa maravilhosa. Eu acho até engraçado isso. Porque você fica lá para entrar no avião, é uma coisa doida. Olha, 1 metro de distância, não pode chegar perto, por favor, 1 metro. Ninguém se levante, só levante como chamar seu grupo. Aí tem grupo. Grupo é uma beleza, né? Porque primeiro você tem quem tem acima de 100 anos, depois quem tem a mais de 80 anos, depois quem tem mais de 60 anos, depois aí é assim, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 e vai, para ninguém ficar perto. Aí você entra lá dentro, senta todo mundo quase no colo do outro, porque as cadeiras é essa distância. Aí eles dizem assim, todo mundo de máscara, é proibido tirar a máscara dentro do avião. Ah, beleza, vamos tomar cuidado. Aí de repente eles dizem assim, agora nós vamos servir alimentação, pode tirar a máscara. Aí eles dizem assim para o vírus, agora vocês não contaminam. E agora, se bem que não dá tempo de contaminar. Você sabe o que serve de alimentação? Um cookies. Um cookies. Rapaz, você não precisa nem tirar a máscara para comer um cookies. Um cookies você come com a máscara. Você não pega Covid nunca, porque o tempo que você gasta para comer um cookies não dá 1 minuto. Então, assim, aí nessa coisa toda é aquela história. Olha, pode cancelar voo, pode perder conexão, o tempo pode fechar e aí o aeroporto fecha também. Você pode não chegar a tempo, podem perder a sua mala, como já aconteceu muitas vezes quando eu viajei. Então, assim, se você for parar para pensar em tudo que pode dar errado, você não consegue nem sair de casa, porque você vai entrar numa ansiedade que você nem viaja. Então, qual que é a tentativa? Seja o que Deus quiser, vamos lá. Vamos, e o que der, deu, o que não der, paciência, a gente vai fazendo o que é possível. Isso é fé, isso é fé. Na nossa vida, a gente tem que fazer isso também. Eu não sei se vai dar certo. Meu filho, mas continue, vá lá. Eu estou tão cansado, assim, mas vá trabalhar. Mas eu nem queria levantar da cama. Não, mas vai fazer sopa lá. Vixe, nem estou com vontade de dar passe hoje. Não, mas vai lá incorporar uns 30 espíritos lá que você fica bom. Vai. Mas eu estou desanimado. Não, os espíritos incorporam os eletricistas desencarnados, dá um choque no você fica bom. Vá lá produzir. E a gente vai. O médium não deve perder a fé. Porque se com fé já está difícil, sem fé é impossível. Tá? O que mais que não é recomendável o médium fazer? Bom, isso aqui é lição básica, né? Abandonar o autoconhecimento. Eu vou só colocar uma pulga atrás da orelha dos médiuns. Você sabe que um médium que não estuda e não trabalha autoconhecimento, na ilusão de incorporar a personalidade dos outros para ajudar, dá facilidade à própria personalidade. Tá? E o único a ser ajudado numa sessão é o próprio médium, que por não fazer autoconhecimento, ficou dando passividade aos seus próprios fantasmas. Foi ajudado, mas não ajudou ninguém. Então o médium não pode abrir mão do autoconhecimento. Vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. O que o médium deve evitar ou não deve fazer? Indisposição para disciplina, dedicação e uma dose de sacrifício. Quem quer trabalhar para Jesus, sem essas 3 coisas, você não chega a lugar nenhum. Vou repetir: disciplina, dedicação e uma boa dose de sacrifício. Disciplina, porque como eu disse, espírito sério tem disciplina. Espírito sério tem disciplina. Assim, não tem desculpa, não tem conversa. 2 horas da tarde, o Dr. Klaus chega, na terça-feira. 2 horas da tarde, eu estou aqui. A menos quando eu vou fazer alguma viagem, que aí não tem como, a gente tem que não fazer o trabalho. Aí é coisas da rotina da vida. Fora isso, nós vamos estar ali. Se você é médium e está trabalhando, você é médium, você tem que estar ali. Mas não tem mais não. Você tem que estar ali.
É sua função, você tem que estar ali. Salvo exceções de trabalho, de doença, de Covid, aí é outra coisa, né? Estou falando disso. Isso é disciplina, dedicação, sacrifício. E não é grande sacrifício. Por exemplo, é num domingo você vir fazer almoço, levantar às 5. Você não vai morrer por causa disso, né? Você não vai morrer por causa disso. Eu nunca me canso de dizer para os críticos de plantão, né? Os críticos de plantão, que diziam assim, mas o Aguinaldo nunca veio no almoço de domingo. Antigamente é quando nenhum de vocês estava aqui, tá? Antigamente, quem? A Célia pegou, também mas, gente, onde é que a Célia não estava? Onde é que a Célia não estava? Rapaz, tava. Tem uma foto jogando truco. Rainha Elizabeth, Adão, Eva e Célia. Lembra dessa foto, Célia? Lembra dessa foto? Sim. Não, mas eles passaram e agora estão voltando. Não conta não, viu? Não venha não, não vai contar não. Embora a Carla tenha feito a defesa de vocês, não venha não, né? Não, claro que não, ninguém é da idade da Célia. Quem que é da idade da Célia? Diz que Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, você está muito sozinho, vou criar Eva para te fazer companhia. E Adão falou assim, mas Senhor, quem que é aquela pessoa que está ali? Deus disse assim, não sei, Célia já estava ali quando eu cheguei. Vocês têm uma ideia? Né, Célia? Então, assim, eu estou lembrando do passado, porque assim, durante anos, o almoço de domingo, primeiro problema, a gente não tinha cozinha. A gente tinha mangueira. A gente tinha essa mangueira. Isso aqui tudo era um terreno limpo. Só tinha mangueira. E a gente, então, pedia emprestado ali a varanda da Marilda e do Sebastião. Isso quer dizer o quê? Que não dava tempo de fazer tudo no domingo. Então, o almoço era sábado, do meio-dia até 6 horas da tarde, para preparar, e de um domingo para fazer o que a gente faz hoje, que não tinha todos esses recursos. Todo o final de semana. Não tinha escala. O almoço não era essa mamata que tem hoje, não. Eu vou fazer o almoço uma vez por mês. Isso aí é mamata. Isso aí é coisa de mundo de regeneração. Eu peguei mundo de prova e expiação. Era todo domingo. Lembra, Sérgio? Isso aí você lembra, falando sério agora. Você pegou essa época, né? Todo final de semana. Agora não. Tem uma escala, é 5 pessoas. Eu faço almoço hoje, vou fazer só daqui a um mês. É uma mata, né? Uma mata. Por isso que eu não venho mais no almoço de domingo. Cansado. Já fiz muito almoço. Entregar sua evolução espiritual a terceiros. Isso é tão delicado. Isso assim é tão sutil. Porque veja, quase todos nós, eu não vou dizer todos, mas quase todos nós precisamos da ajuda de terceiros para evoluir, é ou não é? A gente precisa de alguém que nos oriente, de alguém que nos console, de alguém que nos dê opinião, de alguém que nos dê um conselho. A gente precisa. A pessoa que diz, não, eu vou evoluir sozinho, eu dou conta sozinho. Pode até dar, mas no geral a gente precisa. Agora, você precisar de alguém que te ajude no teu processo evolutivo, é diferente você entregar a sua evolução na mão dos outros. Você ter um guru que te diga o que fazer, que te diga como você tem que coordenar isso, como você tem que fazer aquilo, como você tem que fazer aquilo outro. Isso é assim, é arriscado para quem entrega a vida para o outro e é arriscado para quem assume esse papel. Porque qualquer influência decisiva que você tenha na vida do outro e dê errado, você é responsável. Você vai responder por isso. Mas foi a pessoa que pediu. Por que você não falou que não? Você não foi lá dizer que você sabia, que você fazia e tal? Agora você assume as consequências. Que mais que não é recomendável para o médium? Ficar no discurso que dinheiro e religião não se misturam. Isso é mentira. É claro que se misturam. Onde tem religião não pode ter dinheiro. Tá, eu vou fazer empamédio com o quê? Com folha de café. Quem foi criança e morou no sítio, pegava a folha de café e fazia de conta que era dinheiro. Vocês já brincaram disso? Já brincou? A senhora já brincou? Aí. Então tá vendo que eu não estou mentindo.
Precisa de dinheiro. Você vai fazer um evento, precisa de dinheiro. Ah, mas tem gente que é contra cobrar inscrição no evento. Os mesmos que são contra, ou não faz evento, ou quando faz uma porcaria. Você vai comer o lanche, é torrada com chá de erva cidreira. Assim eu também faço de graça. Se for para servir chá de erva cidreira com torrada, eu faço um evento toda semana. Não adianta nada, a pessoa fica com esse discurso. Claro, o que não pode é você fazer comercialização com a religião, aí é diferente. Nós vamos fazer um Impamed, R$1.000 a inscrição. Bom, peraí. Nós vamos fazer um evento. Você é obrigado a comprar um livro para entrar. Não, peraí, aí é outra coisa, aí nós estamos falando de outra coisa. Aí é comércio, aí é diferente. Mas você ter uma inscrição, você movimentar dinheiro, gente, quem é que faz alguma coisa sem dinheiro hoje? Isso aí é uma idiotice sem tamanho. E as pessoas ficam com esse discurso aí, não sabem o que estão falando. São as mesmas pessoas que não fazem evento nenhum, não produzem porcaria nenhuma. Assim eu também faço, assim eu faço qualquer evento. Servindo chá de erva cidreira. Eu tenho uma raiva de chá de erva cidreira. Eu tenho uma raiva de chá de erva cidreira. Rapaz, tudo quanto é centro que eu vou fazer palestra, só que termina, a pessoa fala, vem aqui comer alguma coisa. Quando a pessoa fala, vem aqui comer alguma coisa, você pensa, tem lá, né, uma torta, tem lá um lanche, né, tem lá um café, tem lá um cappuccino, vem com aquele chá de erva cidreira. Quem é que bebe chá de erva cidreira? A não ser a pessoa que está nervosa. Não estou nervoso. Eu não quero chá de erva cidreira. E serve que essas torradas mesmo. Essas torradas que quebra tudo na boca, faz um falha. Quando não quebra na boca é dura, que aí quebra o dente. Então assim, olha, um horror. Mas fazer o quê, né? Estou acabando já. O que não é recomendável para o médico? Escolher serviço. Escolher serviço. Todo serviço para Jesus é serviço para Jesus. Mas eu queria curar. Mas eu queria fazer palestra. Mas eu queria... meu filho, queira fazer o que você consegue fazer. Vá lá fazer o que você consegue fazer. É a mesma coisa dizer assim, mas eu queria fazer almoço. Eu vou fazer almoço de domingo? Eu nem sei chegar perto do fogão. Eu não sei nem como é que liga o fogão. Como é que eu vou fazer almoço de domingo? Então assim, é só você servir onde você foi convidado e dentro daquilo que você dá conta. Não tem um problema. Não tem problema. Né? Mas eu queria fazer isso. Sim, você consegue fazer isso? Eu queria trabalhar na livraria. Legal, bacana. Você sabe vender livro? Não, eu sei fazer pão. Então, meu irmão, então vai fazer pão, pô. Por quê? Porque você vai trabalhar na livraria, vai dar um mau prejuízo, porque ninguém vai comprar livro seu, você não sabe vender. Entendeu como é que é? Então, aí assim, agora a gente está terminando mesmo. Antepenúltima. Não competir. Competir é algo que o médium não deve fazer. Não estamos competindo com ninguém, né? Não estamos competindo com ninguém. Penúltimo. Acreditar que terá privilégios por servir Jesus. Quanta ilusão. Aí a pessoa não quer ficar doente, a pessoa não quer ter problema financeiro. Imagina, eu trabalho tanto lá no centro, por que a minha vida está tão difícil? Então, imagina se você não trabalhasse, né? Imagine se você não trabalhasse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O bem praticado ameniza suas dores, mas as provas estão aí e têm que ser enfrentadas. E é para todo mundo. Né? E para terminar, o que o médium não é recomendável fazer? Abrir mão da honestidade emocional. O que é honestidade emocional? Não estou falando aqui honestidade de caráter, não. É a honestidade de você olhar para você com olhos de sinceridade, o que pouca gente tem, né? Eu assim, de cada 10 pessoas que começam a trabalhar no caminho de Damasco, 8 vão embora, sem dizer nem obrigado, sem dizer nem muito obrigado. Tomara que queime no fogo do inferno, torço para isso, porque é verdade. É verdade, tem hora que a gente tem que dizer umas verdades, é muita sacanagem. Você vai no centro, você toma passe, você deita na maca, te dá a oportunidade de dar passe, te ajuda quando você precisa, a pessoa desaparece, nem muito obrigado. É um saco ficar aqui, detesto o Aguinaldo, mas muito obrigado pelo tempo que eu fiquei. E depois você só fica sabendo, fulano foi para outro centro, e eu tenho dó do centro que ela foi, né? E oro a Deus que levou aquela criatura embora, antes que eu tivesse de colocá-la para fora. É muita sacanagem, sabe? Aquela coisa assim,
eu vou lá no caminho de Damasco, ninguém me dá oportunidade. Mentira, você que é preguiçoso, seja honesto. Tome vergonha na cara. A pessoa é preguiçosa, a pessoa não gosta de trabalhar, a pessoa só aparece de vez em quando e diz assim: não, lá ninguém me dá oportunidade de trabalhar. Rapaz, o cara já passou em tudo quanto é setor, não ficou em nenhum. Nem dar copinho com água a criatura conseguiu. Por quê? Porque chegava atrasado, porque não vinha. Mas aí, por falta de honestidade emocional, ela vai dizer isso: ah, lá ninguém me dá oportunidade, né? Então isso é uma coisa que o médium não deve fazer, tá? Então, pessoal, acho que eu atingi o objetivo, né? Eu acho que eu disse tudo que eu queria e não extrapolei, eu disse tudo que eu queria mesmo, né? Porque eu tenho que dizer mesmo. Tem coisa que a gente tem que dizer, né? Tô leve, né? Eu acho que o Dr. Fred veio hoje aqui ajudar eu no estudo, viu? Hã? Ou uma desobsessão, né? Ou uma desobsessão. Vamos fazer uma desobsessão agora, né? Pois é. Olhe, só para a gente finalizar e não deixar espaço para dúbias interpretações. Eu repeti isso ao longo do estudo. O que nós estamos fazendo aqui é refletir. São sugestões, são recomendações. Eu sei que esse estudo vai depois para a internet, muita gente vai assistir, e quem pensa diferente, que Jesus abençoe, né? Nós estamos fazendo a nossa reflexão aqui. Quem acredita em outra coisa, quem não acredita, quem desacredita, aí, sinceramente, não é problema nosso. O que a gente não pode? É se omitir. A gente não pode se omitir. É a mesma coisa, você é convidado para falar, isso já aconteceu. Você é convidado para falar sobre obsessão complexa. A pessoa te convida, aí a pessoa te dá o tema, obsessão complexa. Aí você fala de obsessão. Aí o sujeito chega e você diz: nossa, que tema pesado, não dá para você falar mais leve? Bom, então vamos falar de... Ué, então você quer que eu fale do quê? Eu estou falando o tema que pediu. Agora, se as pessoas, na maioria das vezes é isso, que tem preguiça de estudar, que tem preguiça de conhecer, não sabe do que eu estou falando, aí isso não é problema meu, é problema de quem não estuda. A gente está ali para fazer a nossa parte, tá certo? Bom, sexta é o nosso querido Vansan, né? Pontualmente às 8 horas, nós estaremos aí para prestigiá-lo, sem dúvida alguma, tá bom? Muita paz, muito obrigado, até o nosso próximo estudo. Valeu, pessoal.